Olá, tudo bem? Gente, nós estamos dando continuidade à leitura do livro As 5 Linguagens do Amor. Esse é o áudio de número 2. Meu nome é Ivana Gomes e esse áudio ele é referente ao início do capítulo 1. Antes de iniciar agora falando dos capítulos, eu vou dar uma explicação para vocês, certo? Cada capítulo eles tem vários subtópicos bem definidos para que nós não tenhamos áudios tão longos, certo? Então porque por serem capítulos longos, então eu acabei dividindo por cada tópico. Então nós teremos áudios pequenos, tá certo? Então só dando essa explicação para vocês, tá? E vamos dar início realmente agora à leitura. Esse é o áudio de número 2, como eu tinha falado, referente ao capítulo 1. O que acontece com o amor depois do casamento? A 10.000 metros de altitude, em algum lugar entre Buffalo e Dallas, ele colocou a revista no bolso do assento à sua frente. Virou-se em minha direção e perguntou: "Você trabalha com o quê?" "Faço aconselhamento conjugal e promovo seminários sobre melhoria do casamento", respondi de forma casual. Faz tempo que desejo perguntar isso a alguém. O que acontece com o amor depois do casamento? Tendo desistido da possibilidade de tirar uma soneca, perguntei a ele: "O que você está querendo dizer?" "Bem, eu me casei 3 vezes e em todas elas tudo era maravilhoso antes de nos casarmos. Mas, por alguma razão, depois do casamento, tudo desmoronou. Todo o amor que eu pensava sentir por ela e que ela parecia sentir por mim se evaporou. Sou uma pessoa inteligente, administro um negócio bem-sucedido. Mas isso é algo que não entendo." "Quanto tempo você ficou casado?" "O primeiro casamento durou cerca de 10 anos. O segundo durou 3 e o último quase 6 anos. Seu amor evaporou de uma hora para outra após o casamento ou foi uma perda gradual?" "Bem, o segundo deu errado logo no início. Não sei o que aconteceu. Pensei de verdade que nos amássemos. Mas a lua de mel foi um desastre e nunca nos recuperamos. Namoramos por apenas 6 meses. Foi um romance relâmpago. Tudo era realmente empolgante. Mas, depois do casamento, foi uma guerra desde o início." "E o primeiro casamento?" perguntei. "No primeiro, tivemos 3 ou 4 bons anos juntos antes que o bebê nascesse. Depois que ele nasceu, minha sensação era de que ela dava total atenção ao bebê e que eu não era mais importante. Era como se o único objetivo da vida dela fosse ter um bebê. E depois disso, não precisasse mais de mim." "Você disse isso a ela?" "Sim, eu disse. Ela disse que eu estava louco, que eu não entendia o estresse de ser uma babá 24 horas por dia. Disse que eu deveria ser mais compreensivo e ajudasse mais. Eu realmente tentei. Mas não parecia fazer diferença. A partir dali, ficamos cada vez mais distantes. Depois de algum tempo, não havia mais nenhum amor, apenas indiferença. Nós dois chegamos à conclusão de que o casamento tinha acabado." "E o último casamento?" "Veja, eu realmente achava que seria diferente. Fiquei divorciado por 3 anos. Então, namoramos por 2 anos. Achava de verdade que sabia o que estava fazendo. E, talvez pela primeira vez na vida, realmente imaginei que soubesse o que significava amar alguém. Sentia sinceramente que ela me amava." "E o que aconteceu?" "Não acho que eu tenha mudado depois de nos casarmos. Continuei a expressar amor como fazia antes do casamento. Dizia como ela era bonita, quanto eu a amava, que tinha orgulho de ser seu marido. Mas, alguns meses depois, ela começou a reclamar de coisas pequenas, como não levar o lixo para fora ou não guardar minhas roupas. Em seguida, passou a atacar meu caráter,
dizendo que não podia confiar em mim e me acusando de ser infiel. Ela se tornou uma pessoa totalmente negativa. Antes do casamento, ela não era assim. Na verdade, era uma das pessoas mais positivas que eu já havia conhecido. Seu otimismo, aliás, foi uma das coisas que me atraíram nela. Nunca reclamava de nada. Para ela, tudo o que eu fazia era maravilhoso. Assim que nos casamos, porém, eu não parecia ser capaz de fazer nada certo. Honestamente, não sei o que aconteceu. Por fim, perdi meu amor e comecei a me ressentir dela. Estava bem claro que ela não me amava. Chegamos à conclusão de que não era bom continuarmos juntos e assim nos separamos. Após fazer uma pausa, ele prosseguiu. Isso aconteceu 1 ano atrás. Sendo assim, minha pergunta é: o que acontece com o amor após o casamento? Minha experiência é comum? É por isso que temos tantos divórcios hoje em dia? Não consigo acreditar que isso tenha acontecido 3 vezes comigo. Será que aqueles que não se divorciam aprendem a viver com o vazio? Ou o amor realmente permanece vivo em alguns casamentos? Se for esse o caso, como é possível? As perguntas do meu amigo sentado no assento ao lado são as mesmas que milhares de pessoas casadas e divorciadas fazem hoje em dia. Algumas perguntas se dirigem a amigos, outros a conselheiros e pastores e outras a si mesmos. Às vezes as respostas são expressas em jargões da psicologia, quase incompreensíveis. Às vezes são expressas por meio de piadas e ditados populares. A maioria das piadas e brincadeiras contém alguma verdade, mas tem a mesma eficácia de uma aspirina oferecida a uma pessoa com câncer. O anseio pelo amor romântico no casamento está profundamente enraizado em nossa formação psicológica. Há inúmeros livros sobre o assunto, e programas de rádio e televisão abordam o tema em entrevistas. A internet está cheia de conselhos, assim como nossos pais e amigos. Manter o amor vivo no casamento é assunto sério. Com toda a ajuda especializada disponível na mídia, porque tão poucos casais parecem ter encontrado o segredo para manter o amor vivo após o casamento? Por que o casal assiste a um seminário sobre comunicação conjugal, ouve ideias maravilhosas sobre como melhorar o diálogo e, ao voltar para casa, se vê totalmente incapaz de pôr em prática as técnicas demonstradas? O que fazer quando vemos um especialista em algum programa de entrevistas falar sobre as 100 maneiras de expressar amor ao nosso cônjuge? Escolhemos 2 ou 3 maneiras que nos parecem especialmente boas e as colocamos em prática, e o cônjuge nem sequer reconhece o nosso esforço? Diante disso, abandonamos as outras 97 maneiras e voltamos à nossa vida normal. Gente, aqui eu termino esse trecho da leitura. É interessante como a pessoa estava fazendo as perguntas referentes ao amor, né? E aí eu te pergunto, como é que você pensa referente a isso? Que tipos de conselho você já possa ter pedido ou possa ter dado? E como é que você pensa? Como é que é? O que é que você começa a pensar? Realmente é o amor que acaba? Vejo vocês no próximo áudio.